Pouco. Os participantes estão a entrar. Sim, se concordarem, iniciamos este evento às 11h30, garantindo que todos já tiveram a oportunidade de aceder ao link. Vamos fazer só Sim. mais, então, um compasso de espera. Aproveitando também, já agora, temos aqui um participante já a perguntar-nos se nos consegue ouvir. Estamos num formato de webinar, não é suposto os participantes conseguirem falar, apenas os palestrantes. No final desta sessão vamos ter um espaço para perguntas e respostas sempre colocadas por chat, por isso aqueles que já nos estão a ouvir, não estranhem de não conseguir falar, que nós nos ouvimos naturalmente, é um formato eventualmente diverso de uma meeting, por isso todas as dúvidas e questões vamos colocando, por favor, no chat que atempadamente daremos resposta às mesmas. E sendo 11h30, daríamos início então ao nosso webinar. Não sei se a CCP pretende iniciar ou se quer que a Universidade Católica Portuguesa inicie então aqui este webinar. Seria a Margarida primeiro e depois a doutora Ana Vieira da parte da CCP. Muito bem, obrigada. Então, bom dia a todos, bem-vindos uma vez mais. É com muito gosto, em nome da Universidade Católica Portuguesa, que vos damos as boas-vindas a este nosso primeiro webinar no âmbito deste programa. Este é um programa que foi dinamizado no espírito de um consórcio, juntamente da Universidade Católica Portuguesa e da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que se enquadra no projeto Líder Mais Digital e que para nós tem sido uma experiência de um imenso sucesso, com mais de 300 horas de formação, com mais de 100 alunos a já frequentar o programa e 60 projetos realmente e efetivamente implementados já em empresas, projetos de digitalização que nos permitem efetivamente garantir que o objetivo desta medida se concretiza. Portanto, com muito gosto para a Universidade Católica saber que tivemos o impacto, em pelo menos até à data, 60 empresas, sendo que este projeto se irá alongar até junho de 2026. Temos aqui um corpo docente também muito vasto, mais de 20 docentes da universidade, a acompanhar estes projetos, que muito nos honram. E gostaríamos de agradecer não só à CCP, como a todos os docentes, e hoje ao professor Nuno Milagres, que, enquanto orador, se vai juntar a nós e certamente ensinar-nos a todos um pouquinho mais desta temática. Assim sendo, passava a palavra à doutora Ana Vieira. Bom dia a todos, muito obrigado por se juntarem a nós. É com muita satisfação que vejo quase 150 pessoas inscritas neste webinar. Dizer também que para nós tem sido uma experiência enriquecedora trabalhar com a Católica, que é a minha faculdade, aliás, num projeto que consideramos estruturante, tendo em conta o que são as fragilidades do nosso setor. E principalmente dizer que indicámos aqui como palestrante para hoje o engenheiro Nuno Milagres, porque, enfim, temos tido a sorte de colaborar pontualmente com ele e não temos dúvida nenhuma que conseguirá fazer a ponte entre o que são os seus conhecimentos técnicos nestas matérias com a realidade dos setores que a CCP representa, o comércio e serviços. Como todos sabem, os nossos setores, em especial o comércio, têm uma grande assimetria em termos de empresas e na própria utilização das novas tecnologias e em particular das questões da inteligência artificial.
e precisamos aqui de ir aproximando e fazer com que as empresas de menor dimensão possam também aproveitar as potencialidades da digitalização em termos gerais e mais em particular nas questões da inteligência artificial. Os esforços da CCP para que estas questões e que as fragilidades das empresas mais pequenas possam ser corrigidas, faz não só através deste projeto, mas de outros projetos que nós temos vindo a desenvolver. É um trabalho que continua em progresso, no objetivo de conseguirmos pôr as empresas de menor dimensão mais competitivas. Enfim, nós hoje estamos aqui para ouvir o engenheiro e, portanto, passava-lhe a palavra, estando certa, de que vamos sair todos mais enriquecidos com esta intervenção. Engenheiro, tem a palavra. Obrigado pelas palavras, e pela simpatia e por se lembrarem de mim para este projeto que é tão estruturante, de facto. E dizer-vos, antes de começar, que assim que tivemos este advento das ferramentas de inteligência artificial, não tenho feito outra coisa e, portanto, tenho alguma propriedade no tema. Vou tentar, neste webinar, passar-vos algumas ideias e alguns conceitos. Nada de muito tecnicamente complexo, antes pelo contrário, irmos ao básico e aquilo que todos conseguimos fazer. No final desta sessão, haverá aqui 4 ou 5 atividades que todos vão conseguir fazer autonomamente. Bom, vou partilhar aqui o meu ecrã. Vou tirar aqui. Ok. E nós não vamos ter aqui. Eu tenho o PowerPoint, vocês vão receber o PowerPoint. No entanto, eu vou seguir aqui um formato um bocadinho diferente, porque é mais confortável a navegação durante a sessão. Vamos usar aqui a mesma apresentação, mas em HTML. E antes de começarmos, ia-vos pedir para aqui no chat do nosso webinar escreverem um número de 1 a 5, de acordo com a vossa experiência com a inteligência artificial, sendo que 1 significa que nunca usaram e 5 que utilizam todos os dias no trabalho. Isto é só para eu ter uma percepção de como é que estamos, porque posso ser mais superficial ou mais profundo em função aqui do nosso público de hoje. Portanto, quero adequar-me o mais possível à vossa realidade. Não estou a ver aqui bastantes respostas, com 4, 5, 3, portanto, é bom ver um Alerto que pouco. tem de ser no Q&A, está bem? Não Sim, é no sim, sim. chat. O Ok, chat não está a funcionar, não foi ativado ok. para esta meeting, está bem? Desculpem. Sim, sim, não fez bem em ressalvar, porque é de facto aqui na parte de questions and answers que estou a ver as respostas e temos aqui muita gente a responder entre 3, 4 e 5, o que é muito bom sinal, porque demonstra que temos aqui muitas pessoas que já usam e, portanto, eu vou na mesma passar pelos fundamentals, porque há aqui pessoas que não usam ou usam pouco, mas serei mais rápido para depois também usar um pouco do nosso tempo para olhar para alguns exemplos do que já está a ser feito em Portugal por algumas empresas portuguesas. Porque os exemplos dos outros podem nos inspirar, os erros dos outros certamente ajudam-nos a evitar outros erros e, portanto, obrigado pela vossa participação. Tenho mais de 100 respostas e, portanto, obrigado por estarem atentos e estarem a participar. Voltando aqui à nossa apresentação, de facto, dizer que temos que pôr isto em perspectiva. Estamos no meio de uma das maiores transformações económicas da história humana, e não estou a exagerar. A última vez que aconteceu algo comparável com o que está a acontecer agora foi a introdução da eletricidade no século XIX. A eletricidade não se limitou a melhorar os processos, mas criou indústrias completamente novas e tornou obsoletas as empresas que não se adaptam, ou que não se adaptaram, aliás. Estamos exatamente no mesmo contexto. Todos estamos preocupados sobre como é que vamos fazer este caminho,
como é que vamos incorporar e navegar esta revolução. E de facto, tornando esta história mais concreta, nestes últimos 2 anos, em que assistimos à entrada do chat GPT, que no fundo, através desta ferramenta, democratizou-se o acesso à inteligência artificial e em apenas 2 meses atingimos 100 milhões de utilizadores. Tornou-se a aplicação com o crescimento mais rápido da história. Para comparar, o Instagram demorou 2 anos e meio a chegar a esse número. O TikTok demorou 9 meses, então a velocidade de evolução desde, desde a entrada do chat GPT online tem sido exponencial. Claro que por detrás disto existe uma preocupação de sentirmos que podemos não estar a conseguir acompanhar. E como eu vos disse, este é o meu dia a dia, trabalhar nesta área, e mesmo eu que trabalho todo o tempo disponível nesta área, tenho esta preocupação, que está já classificada e que tem este nome engraçado, que é o FOB, o Fear of Being Obsolete, o medo de ficar obsoleto. Não estamos sozinhos, estamos todos a passar por isto e, portanto, certamente haverá pessoas que conseguem acompanhar, outras que não conseguem tanto. Enfim, a minha ideia aqui não é, ao estabelecer este contexto, aumentar a vossa ansiedade. Antes, pelo contrário, é mostrar como estas ferramentas podem, de facto, ser de acesso fácil e de utilização simples e ter impacto, no nosso trabalho e na nossa produtividade. Se olharmos para a Europa, a Comissão Europeia monitoriza a adoção destas tecnologias em todos os Estados-membros e os dados mais recentes mostram que apenas 11% das empresas portuguesas utilizam inteligência artificial, o que nos coloca no sétimo país com menor adoção na União Europeia. Em comparação, a Dinamarca está nos 28%. Há uma lacuna, mas não é assim tão abismal como poderíamos pensar. 28% ainda é um número relativamente baixo em relação à totalidade das empresas e, portanto, ainda há um caminho que até os países mais avançados têm por fazer e, portanto, nós temos um atraso teórico, mas também uma oportunidade de nos movermos e ganharmos aqui alguma vantagem, porque podemos também aprender com os exemplos daqueles que vão mais à frente e nessa perspectiva, poupar aqui algum esforço e algum tempo. Porquê é que as empresas não adotam inteligência artificial? Sobretudo pela falta de conhecimento. O principal obstáculo não é a falta de interesse, não é a falta de recursos, é simplesmente não saber por onde começar, não encontrar a ponta do novelo, digamos. Mas as boas notícias é que 96 mil empresas portuguesas começaram a utilizar inteligência artificial pela primeira vez este ano. Portanto, o movimento está a acontecer, e hoje vamos ver aqui, de facto, alguns exemplos de como podemos fazer esse movimento. Claro que, independentemente, eu sou partidário e, portanto, como consultor, prefiro manter-me distante daquilo que são as filiações partidárias e afins, porque preciso ter esse distanciamento para conseguir analisar a realidade. Mas posso dizer que a Estratégia Digital Nacional, seja implementada por este governo ou pelo governo anterior, ou governos anteriores, já é algo que está em cima da mesa há bastante tempo. Tornou-se mais tangível com o PRR. No entanto, continua em execução. Temos 350 milhões de euros de investimento entre 2025 e 2026, com o objetivo de, até 2030, termos as nossas PMEs, que é a maior parte do nosso tecido empresarial, se não quase a totalidade, em que 90% delas terão acesso a algum tipo de digitalização através destes apoios. E 80% da população em geral com competências digitais. Temos apoios disponíveis e, portanto, eu não sou especialista nas candidaturas aos apoios, mas é fácil perceber os que estão disponíveis, sendo que a maioria tem até 75% do fundo perdido. Ainda podemos usar o CIFID para recuperar uma parte do investimento, dado que ele se enquadra nos quadros da inovação e no incentivo fiscal que o CIFID prevê. Se podemos dizer que temos tempo, bom, temos e não temos, porque de facto podemos começar a qualquer momento, é isso que eu quero dizer.
por isso nunca é tarde, hum, mas temos que ter esta percepção. O nosso cliente já mudou. 5,5 milhões de portugueses compram online, o que representa 64% da população, e 51% desses que compram online, portanto, cerca de 2 milhões, 75, compra 3 vezes por mês. Portanto, as compras online e a experiência digital é hoje uma realidade, hum, que nasce sobretudo ali, ou reforça-se sobretudo com o tempo Covid, mas que hoje a comodidade, a facilidade, o número de plataformas, a usabilidade dessas mesmas plataformas torna tudo isto muito mais relevante. E o que é que o consumidor de hoje espera? Eu costumo dizer que o advento dos telemóveis e dos smartphones veio nos tornar imediatistas. Ou seja, abrimos uma aplicação, se ela está a demorar vários segundos, somos capazes de a fechar e de desinstalar e instalar outra, porque somos impacientes. E, portanto, o nosso consumidor é isto. Espera conteúdo relevante para si e não conteúdo genérico. Espera respostas em momentos ou minutos e não em dias. E espera ter a mesma experiência online que tem no espaço físico. E, portanto, encontrar na loja aquilo que está disponível online e vice-versa. E, portanto, isto é um desafio grande para as nossas organizações. Não temos que abraçar todos estes pilares ao mesmo tempo, mas é possível irmos melhorando passo a passo e ir dando resposta a este contexto. E inteligência artificial, se há 2 anos, 2022, 2023, era um diferencial e até bastante experimental em muitos aspectos, hum, hoje já não é um fator diferencial, é um fator normal, essencial, digamos. Na área do turismo, também se inclui aqui na nossa área da CCP, 80% das empresas de turismo já trabalham com inteligência artificial, 92% dos viajantes interagem com chatbots e 63% querem controlos por voz. De facto, a transformação no turismo é muito acentuada. 80% das empresas utilizam isto e a maior parte dos viajantes esperam interagir com ferramentas que lhes facilita, seja o booking ou o check-in, envolvido aqui nas atividades do turismo. Quem não está otimizado para estas experiências simplesmente não vai aparecer nas pesquisas e, portanto, é importante termos consciência desta realidade. Eu tenho todo um conjunto de exemplos das empresas portuguesas que provavelmente ainda vamos ter algum tempo para analisar, mas os primeiros que eu conheço de experiência própria de análise na minha área de trabalho tem a ver com a gestão de estoques por parte da H&M, em que o estoque é adaptado em função das particularidades do consumo daquela loja. A Walmart tem um chatbot que apoia a negociação com fornecedores, o que representou 3% na redução dos custos. E a Albertsons, que é uma cadeia da área alimentar, conseguiu reduzir o desperdício alimentar em 50%, usando inteligência artificial para prever a procura dos seus produtos e dos seus serviços. Em Portugal, mais de metade das empresas utiliza para marketing e vendas, o que está ótimo, e é também sobre isso que vamos ver alguns exemplos práticos. E, portanto, mais do que nunca dizer que a oportunidade está aqui. Não agir significa estagnação, perda de relevância, tornar-nos invisíveis e pequenos. Agir agora pode ser feito através de ferramentas gratuitas, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Recorrer aos apoios públicos e desenvolver uma vantagem competitiva. Apesar de, como provavelmente vão ver depois também na minha ficha de contactos, eu trabalho na área de consultoria na IBM e na Softinsa, são empresas tecnológicas, mas como trabalho na área de consultoria, sou agnóstico e, portanto, a cada momento procuro as melhores soluções para cada cliente e para cada situação. E, portanto, as soluções que eu hoje apresento podem não ser as mesmas que vou apresentar daqui a 3 meses para o mesmo problema. Neste momento, são aquelas que eu considero as mais vantajosas para darmos estes primeiros passos.
também usar aqui uma metáfora simples sobre o que é a inteligência artificial generativa. É como um chefe de cozinha, conhece milhões de receitas de todas as cozinhas do mundo, mas vai criar um prato novo a cada pedido que recebe nosso. Portanto, quando fazemos uma pergunta a um sistema de inteligência artificial generativa, quanto mais detalhados formos, quanto mais precisos formos no nosso pedido, mais personalizado e mais assertivo é o resultado. Esta é a mensagem principal na utilização da IA generativa. E uma segunda mensagem, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas que é no fundo, é a minha chave de governance em relação a todo este tema, que é quando nós usamos estes sistemas e obtemos uma resposta e utilizamos essa resposta é da nossa responsabilidade. Isso é muito importante, porque em momento algum podemos chegar ao pé de um cliente e dizer assim: foi o chat GPT que me disse isto. Não tem valor. O cliente não contratou o chat GPT, o cliente contratou-nos a nós para prestar um serviço ou para lhe vender um produto. E, portanto, dizer que foi a inteligência artificial que errou não resolve o problema, antes pelo contrário, cria uma desconfiança do cliente perante a nossa postura em relação ao serviço ou ao produto que estamos a prestar. Neste momento, existem 3 níveis que podemos associar à inteligência artificial. O chatbot tradicional tem um conjunto de regras fixas. Se o cliente pergunta X, ele vai a uma árvore de decisão e responde. Depois temos o assistente de inteligência artificial, como o Copilot ou o Claude ou o Gemini da Google, que compreende a linguagem natural. E um terceiro, que são os agentes de inteligência artificial, que recebem um objetivo e trabalham sobre esse objetivo com alguma autonomia. A maioria das empresas começa no nível 2, vamos demonstrar esse, mas também vamos ver o nível 3 com a base 44, que é um sistema muito interessante de geração de aplicações de software. Portanto, as 4 ferramentas que nós vamos experimentar, aliás, as 5 ferramentas que vamos experimentar hoje são o Copilot, o Claude, o Canva, o Julius e o Base 44. O Copilot e o Claude são basicamente para texto, o Canva para design visual, o Julius faz análise de dados e o Base 44 cria aplicações. Todos têm versões gratuitas, não precisam de pagar nada para começar a usar, por isso vamos passar aqui à nossa primeira demonstração. Que é então Copilot e Claude, e eu criei aqui um exercício que coloco esta questão. Tenho que indicar aqui ao sistema de inteligência artificial exatamente qual é o contexto. Portanto, o Copilot vai ser um copywriter especializado em e-commerce português. Vou-lhe pedir para criar uma descrição de um produto para uma mala de viagem premium de 55 litros que destaque os 3 principais benefícios, não as características, mas sim os benefícios de utilização. Utilizo linguagem emocional para um viajante frequente. Inclua uma chamada à ação, um máximo de 150 palavras, num tom profissional mas acessível. E as características estão aqui. Mala com rodas 360, cadeado, compartimento para portátil, um peso de 3,2 kg, garantia de 5 anos. Bom, peço desculpa, vou copiar aqui o nosso prompt e vou vir aqui ao Copilot. Vou iniciar aqui um novo chat e eu vou simplesmente copiar aqui o nosso desafio. E então, em poucos segundos, temos uma descrição que nos fala em tom de marketing sobre este produto. Mala de viagem premium 55 litros foi criada para quem vive entre aeroportos e precisa de uma companheira de confiança. O seu design inteligente oferece mobilidade sem esforço, permitindo-lhe atravessar terminais cheios com total fluidez. A segurança reforçada garante tranquilidade em cada etapa para que viajes focado na realidade que importa. E graças ao seu interior organizado, terá acesso rápido ao essencial, mantendo tudo no lugar até o portátil. Leve, resistente e preparada para anos de aventuras, esta é a mala que transforma deslocações em experiências mais simples e agradáveis. Pronto para elevar o nível das suas viagens? Bom, resultados à parte, o que interessa aqui destacar é que em segundos temos uma descrição profissional focada em benefícios
e não nas características. As características ficam implícitas na descrição dos benefícios. Durante mais de uma década, eu dirigi uma equipa de marketing e posso-vos dizer que para chegar a um resultado como este, era, eram necessárias várias iterações e muita criatividade à mistura. E, portanto, hoje temos este instrumento que nos ajuda, é gratuito e nos traz resultados imediatos de forma quase instantânea. Vou usar aqui, fazer aqui outro exercício, voltando aqui ao nosso HTML, a nossa apresentação. Agora um exercício para o Claude. Vou-lhe pedir para criar um post de Instagram para um hotel no Algarve. Especifiquei tudo, a promoção, o período, o público-alvo, os elementos que eu quero. E então vamos aqui copiar o texto. Peço desculpa, que ele salta sempre aqui a página. Copy. Vamos aqui ao Claude. Podem ver o endereço é claude.ai. Eu não tenho nenhuma subscrição paga deste serviço. Pronto, e o Claude preparou-nos aqui um post de Instagram que desafia o cliente a fugir do cinzento de janeiro. Enquanto o resto do país acorda com a chuva, o Algarve aguarda por ti com manhãs douradas, passeios na praia sem multidões e jantares à lareira com vista para o mar. Enfim, isto para vos dizer que, além de ele escrever o post, define quais são os hashtags que são úteis, diz-nos como é que podemos utilizar. Enfim, temos aqui um colaborador extra na área de marketing e comunicação, que até aqui nos poderia exigir um investimento contínuo, e aqui vamos usar simplesmente quando precisamos e quando tivermos campanhas para realizar. Vamos aqui ver outro exemplo. Outro que não é menos importante, antes pelo contrário, tem a ver com a análise de feedback. Nós podemos ter usar a capacidade de análise de texto destes assistentes. Imaginemos que temos dezenas de reviews de clientes por hora para ler manualmente. Com IA, inteligência artificial em segundos, podemos pedir, fazer essa análise. Eu vou pegar aqui nos comentários que estão aqui inventados, claro, para este exercício. Vou copiá-los e vou pedir ao Claude para identificar os padrões, pontos fortes, melhorias e ações que devo realizar para melhorar o meu resultado. Iniciar uma nova conversa, colo aqui, analisa os seguintes comentários e fornece um resumo executivo, os 3 pontos mais positivos, 3 pontos a melhorar, 3 ações recomendadas prioritárias. E em segundos vamos ter aqui a análise de feedback. A loja demonstra forte desempenho em qualidade de produto, rapidez e logística e serviço ao cliente, boa relação qualidade-preço percebida. As oportunidades de melhoria concentram-se na experiência da compra online. Informação sobre os tamanhos, na sustentabilidade das operações. Portanto, qualidade superior à expectativa, atendimento ágil e eficaz, proposta de valor equilibrada, pontos a melhorar. Informação sobre medidas insuficiente, embalagem pouco sustentável, gestão de expectativas de fit inconsistência percebida entre tamanhos standard e fit real dos produtos. Portanto, aqui está um feedback muito acionável e, portanto, muito claro sobre estas críticas que os clientes fizeram à nossa loja. Mais uma vez, um auxiliar valioso para o nosso trabalho. Agora vamos a algo mais visual. Vamos criar um design para um post Instagram. Vamos abrir aqui o Canva e, neste caso, vamos escrever algo sobre criar uma campanha de Black Friday. Deixem-me só verificar aqui o que é que nós temos como texto. Post Instagram, promoção, Black Friday, loja de tecnologia moderna. Ok, vamos copiar o nosso exercício. Vimos aqui ao Canva e colocamos aqui no design. Ctrl V.
fazemos enviar, gerar design. Bom, eu já tinha feito este exercício antes, sobre pena de, para cautelar o risco disto poder demorar algum tempo. Normalmente não demora, mas olha, lá está, temos aqui uma proposta. Podemos definir estilos e fazer alterações. Neste caso, fez esta proposta muito simplista, mas lá está, eu também só escrevi 2 linhas. Mas de facto já temos um póster para colocar num post de Instagram sobre esta campanha. Depois, gerar imagem. Mala de viagem elegante numa praia tropical ao pôr do sol. Fotografia profissional com cores quentes. Vamos a isso. Vamos copiar. Voltamos aqui ao Canva. E ele diz assim, bora fazer bonito? Bora. Então vamos copiar e vamos fazer-lhe este pedido. Ele está a gerar a mala de viagem numa praia tropical ao sol, fotografia profissional com tons quentes. Portanto, se quiséssemos fazer um Black Friday e falar sobre propor a venda de uma mala a um cliente, aos clientes que veem os nossos posts, já tínhamos aqui uma imagem original, ao qual não devemos direitos de autor, que podemos usar nas nossas publicações. Agora, Julius AI. Aqui temos uma ferramenta que vai fazer uma análise de dados de vendas. Para isso, também tive que criar um Excel fictício, que eu vou abrir aqui, para falar sobre vendas. Downloads, eu fiz aqui o meu Excel. Qual é a ideia aqui? A ideia é, com um ficheiro de Excel que tem os dados das nossas vendas, conseguir falar com o ficheiro e obter informações sem ter conhecimento de fórmulas de Excel. Portanto, sem ter nenhum conhecimento proficiente de Excel. Como podem ver aqui, tem as vendas por mês, por categoria, por região, e o número de transações, tem o resumo mensal por categoria, por região. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui aos Júlios. No sítio de conversa, vou importar o nosso ficheiro. Ele está a processar o ficheiro e agora posso simplesmente hum, hum, ou posso simplesmente perguntar. Tínhamos aqui qual o mês com mais vendas, cria um gráfico de tendência, que é aqui. Desculpem voltar aqui atrás. Aqui eram algumas perguntas que podíamos fazer, só a título de exemplo. Criar um gráfico de tendência das vendas, não é? Enter. Onde aqui está o gráfico de vendas. Um, representa as vendas que nós vimos. Eu, entretanto, já tinha outras conversas e podia demonstrar-vos aqui muitas outras coisas com Július. Qualquer um destes exemplos vai funcionar muito bem. E, portanto, não é preciso saber fazer gráficos, não é preciso fazer procura de fórmulas complexas. Portanto, aquilo que eram análises especializadas ou era preciso ter conhecimentos de Excel avançados, agora nós conseguimos fazer.
Qualquer pessoa escreve exatamente o que é que quer saber e é gratuito para começar e, portanto, se for útil, então depois podem decidir se querem avançar para uma subscrição. O Base 44 é um dos meus preferidos, também porque estou na área de software e desenvolvimento de software, hum, mas é de facto algo completamente fora da caixa. É uma plataforma onde nós podemos dizer o que é que queremos, e neste caso eu vou usar este exemplo. Criar uma aplicação para recolher feedback de clientes de restaurantes. Funcionalidade: um formulário com 3 critérios: comida, serviço, ambiente, de 1 a 5 estrelas. Campo de comentário opcional, dashboard para o gerente ver avaliações, gráfico com médias por categoria, design moderno, cores neutras com destaque laranja. Vamos então copiar aqui. Eu estou simplesmente a pedir a um sistema para fazer um software. Venho aqui ao Base 44, app.base44.com, ponho aqui, quero isto, e ele vai começar a gerar uma plataforma de raiz. Este demora mais um bocadinho, mas também, neste caso, também pedi uma aplicação relativamente simples. Eu já fiz isto ontem para garantir que funcionaria, e tenho aqui o resultado. Ele cria uma aplicação que tem um link próprio, é o feedback app base.44.app. Se eu colocasse aqui, vocês poderiam vir este link responder, faço a avaliação, envio a avaliação e posso ver depois o dashboard. Eu já fiz aqui ontem a brincar para vos demonstrar 17 avaliações, com um comentário. Estão aqui as avaliações todas que foram colecionadas. Entretanto, ele ainda está a desenvolver, mas vai deixando aqui algumas mensagens. Por exemplo, fiz um software para mim próprio para gestão de finanças pessoais, em que, perante determinados dados, ele envia-me mensagens para o WhatsApp para me relembrar que tenho um pagamento para fazer, ou que estou a consumir determinado valor numa categoria onde não estava previsto ter um consumo tão elevado, que a conta da luz está X% acima da média anual e, portanto, devo acautelar, monitorar esse consumo. Mas é tão simples como isto. Eu até vou voltar aqui, ver se ele termina entretanto. Porque depois podemos dizer, olha, para além de recolher feedback, eu quero poder disponibilizar isto ao cliente através de um QR Code. E ele vai criar um QR Code para eu poder. Eu vou aqui, dado que eu já tenho aqui no meu workspace a mesma aplicação feita ontem, pronto, é igual. O meu sistema de faturação que eu falei, de contabilidade pessoal. Pronto, aqui está a aplicação, eu posso abri-la, posso partilhá-la, convidar utilizadores, e aqui tem o preview da própria aplicação, que na verdade são estes previews aqui que eu já vos mostrei. Cá está. Este é o preview daquilo que o cliente irá ver quando eu disponibilizar a aplicação. Ter esta aplicação disponível com um link, basta clicar no botão Publish e ela passa a existir. E nós no dashboard podemos ver quantos utilizadores diferentes tivemos, os endereços de e-mail, como é que como é que está a avaliação, todos os dados de feedback individualizados, quem são os utilizadores, enfim. Acho que deu para terem uma ideia do potencial que é construir uma aplicação em minutos. O que é que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de, em 5 minutos, mais ou menos, construir uma aplicação que levava algumas semanas a fazer.
ou que teríamos que comprar com algum custo, e esta que fizemos foi totalmente gratuita. Bom, sobre assistentes já vimos algumas coisas. Agora, sobre agentes. O que é que, na verdade, é um agente? Um agente, pensem nele como um funcionário digital que trabalha sozinho. Definem um objetivo, como, por exemplo, gera 20 leads para este mês, e ele vai descobrir os passos seguintes, que é pesquisar, estabelecer mensagens personalizadas, fazer follow-up. Ou seja, a diferença é que o assistente espera que nós façamos uma pergunta. Tudo aquilo que fizemos aqui a nível de demonstração foi fazer perguntas ou pedir coisas. E tivemos respostas. No caso, o agente toma a iniciativa, executa múltiplas tarefas, observa resultados, ajusta a sua própria programação a esses resultados. E nós já vemos isso em chatbots de 24 sobre 7 dias por semana, 24 horas sobre 7 dias por semana, em que fazem análise automática de reviews, geram conteúdo automático, enfim. Nós temos que começar por desenvolver as nossas capacidades de entender e utilizar os assistentes, fazer perguntas, utilizar as respostas, ver como tudo isto funciona, porque quando chegarmos à fase de utilizar ou desenvolver agentes, vamos perceber toda esta lógica e vamos perceber o que é que está por detrás. Simplesmente pôr uma caixa negra com um agente comprado pronto ao serviço da nossa empresa não é uma boa ideia. Exemplos para vários setores aqui de agentes. Chatbots que funcionam 24/7, análise automática de reviews, gerarem descrições para novos produtos. Por exemplo, para quem trabalha com vendas online, seja na sua loja própria, ou então nestes projetos que tivemos do comércio digital, um dos desafios mais time-consuming, que nos levam mesmo muito tempo, é a criação de textos e toda a ficha de um produto, todas as características de um produto. Podemos perfeitamente utilizar estes assistentes e agentes para criar esses conteúdos. A nível de turismo, podemos ter um concierge virtual, podemos ter respostas a reviews automatizadas, podemos ter um assistente WhatsApp para reservas ou para responder às necessidades dos clientes. São só alguns exemplos. E como eu vos disse, eu não estou aqui para apresentar aqui uma realidade já finita e de exemplos de... Isto parece-me aqui um bocadinho pequenino, vou aumentar. Não quero que vocês pensem que há muitas empresas e muitos concorrentes vossos que já estão a correr. Tudo começa assim. Começamos por, nas primeiras semanas, experimentar estas contas gratuitas, que eu acabei de vos mostrar, testar algumas prompts que possam ser úteis no contexto do vosso trabalho, identificar uma tarefa em específico e trabalhar sobre ela. Ao fim de, em 3 ou 4 semanas, nas semanas 3 e 4, podemos, depois de ter alguma confiança, ou ter alguma confiança sobre o que já experimentamos, alargar a nossa equipa, definir uma política de uso simples e escolher um caso piloto. E depois, mais à frente, medir os resultados, escalar para outras áreas, pensar em automações mais avançadas. Mas eu diria que, se nós pensarmos na criação de conteúdo para comunicação e marketing, para comunicação nas redes sociais, ou por SMS, ou por e-mail, e depois pensarmos também na criação de conteúdo sobre os produtos e sobre os serviços, estamos a tocar num potencial brutal de melhoria e de produtividade. Assim, tudo o que precisam para começar é olhar para estas ferramentas ou outras. Eu trouxe estas porque, de facto, fiz uma seleção de diferentes áreas: geração de conteúdo, de texto, de imagem, análise de dados, a criação de sistemas simples, de software simples. Podem começar hoje sem gastar nada e, portanto, experimentem antes de procurarem fazer investimentos que podem fazer ao abrigo de programas de apoio, já que falei no início, seja a linha de inteligência artificial para PMEs, que tem este fundo perdido a 75% e o máximo de 300 mil euros de incentivo, e podem ainda deduzir no CIFID.
Recomendo, porque eu próprio o faço, apesar de estar numa empresa que tem recursos para muitas coisas, mas nós próprios recorremos a empresas especializadas para candidaturas. Vale a pena fazê-lo, dá-nos mais conforto, mais segurança. Não vou recomendar nenhuma, porque não é esse o meu papel aqui, mas dizer-vos que devem procurar uma empresa especializada ou a vossa associação de comerciantes ou de outra área para vos ajudar nesse processo, para que tenham sucesso nessa candidatura. Do ponto de vista de desafios, eu gostaria que usassem uma destas ferramentas numa tarefa real. É o desafio que eu vos deixo. Não vos vou cobrar esse desafio, isso é um benefício próprio que vocês irão ter se seguirem esta recomendação. E gostaria que voltassem aqui ao Question and Answers e voltassem agora a dizer se o vosso nível de confiança para fazer estas experiências aumentou e está mais próximo do 5 ou se mantém igual. Não vou terminar ainda, visto que ainda tenho uns minutos, porque eu acelerei aqui um bocadinho, porque percebi que temos alguma maturidade na audiência e gostaria de vos mostrar aqui mais duas coisas. Primeiro, que existem apoios não só ao desenvolvimento de projetos específicos para as empresas, mas existem cursos de formação gratuitos. Eu estou a mostrar aqui o exemplo da Academia Portugal Digital, onde podem encontrar o curso de Introdução à Inteligência Artificial e outros, vários conteúdos. Empresas como a IBM, Accenture e outras contribuem para estes conteúdos, eles estão atualizados. Vale a pena consumir algum do nosso tempo, porque perceber o que está por detrás dessas ferramentas é fundamental para entender os resultados. E depois, como eu vos prometi, fui fazer um levantamento de casos de inteligência artificial em empresas portuguesas. Depois a organização vai-vos enviar este link, que é público, que eu publiquei ontem. Fiz aqui com a ajuda do Claude, e que fala de casos nas empresas portuguesas. Por exemplo, um que eu achei bastante interessante é o da CUF. Vou, se calhar, diminuir aqui um bocadinho para caber tudo no ecrã. Que tem um avaliador de sintomas que, na verdade, ajuda o utente, através da identificação dos seus sintomas, a perceber qual é a especialidade que ele deve consultar. Claro que isto é uma forma, para o grupo CUF, gerar negócio, não é? Portanto, perdão, um paciente é um doente é um cliente que vai contratar um serviço médico. Portanto, se conseguirem levar o paciente a escolher uma especialidade, estão a dar-lhe conforto, estão a ajudá-lo e, portanto, estão a criar uma relação, mesmo que ainda digital, com esse doente. E, portanto, está aqui um exemplo na área da saúde. O exemplo do Continente e da loja autónoma que criaram, em que, à base de câmaras, movimento, visão computacional, algoritmos de inteligência artificial, conseguem criar um carrinho virtual e sem o recurso tradicional de fila, pagar na caixa, etc., conseguem fazer um smart checkout. No Pingo Doce, temos também o exemplo de um sistema que lê o tabuleiro da comida que o cliente traz consigo e consegue identificar os elementos que estão presentes no tabuleiro, apresentar a conta e cobrar ao cliente sem que este tenha que registar produto a produto. Chatbot YGiffy, chatbot hoteleiro português, que é um assistente 24/7 para pré-reservas, também age como concierge para check-in e check-out, por WhatsApp. Outro exemplo no Porto Bay Hotel and Resorts. Vários casos na área do turismo. Assistentes virtuais bancários, eu trabalhei nestas áreas com as equipas da IBM, em que tanto no Montepio como no Banco Inter temos assistentes virtuais que recebem chamadas e fazem chamadas autonomamente para o exterior para avisar sobre pagamentos de cartões, ativação de cartões, e estão a responder a 80% das chamadas do call center atualmente, portanto, com uma grande produtividade e retirando também da ação humana atividades repetitivas e time consuming. Portanto, em outros setores, chatbots com inteligência artificial, no E-Portugal também temos agora um serviço piloto de um assistente para nos ajudar com a chave móvel digital.
Enfim, há muitos exemplos que eu vou deixar para vocês depois analisarem com tempo e verem aquilo que está a ser feito e, de facto, aproveitarem estes apoios. A minha mensagem é mesmo esta. As PMEs, já há PMEs portuguesas que estão a ganhar com isto. Começar pequeno, com testes pequenos, como aquilo que eu tentei fazer aqui convosco hoje, e crescer gradualmente. Crescer de forma e investir de forma muito concreta, ou seja, só percebendo os resultados, só medindo o impacto é que devem fazer os investimentos. Existem tecnologias portuguesas acessíveis para para incluir nos vossos investimentos. Há financiamento disponível, não precisam ter uma equipa técnica proficiente em nenhuma tecnologia para avançar neste caminho. Só precisam de se inspirar um pouco sobre aquilo que está feito, sobre aquilo que está disponível e, e começar à procura de respostas e colocar desafios às empresas que prestam serviços nesta área. Portanto, eu peço desculpa se fui muito rápido, mas de facto eu queria passar muitas ideias, mas a ideia principal é que é possível começar. Nós também, no IT, no desenvolvimento de software, sofremos uma avalanche de novidades com a inteligência artificial que nos levou a mudar muitas coisas e nos leva a mudar coisas todos os dias e a fazer alterações aos nossos processos e introduzir melhorias aos nossos processos. Portanto, é um desafio constante, mas está aí nas nossas mãos aproveitar aquilo que está disponível. Portanto, eu terminaria a minha apresentação aqui. Vou só abrir aqui novamente o PowerPoint para vocês verem os meus contactos, que depois serão fornecidos com a apresentação em PowerPoint, que vos é enviada e que tem exatamente o mesmo conteúdo que nós navegamos aqui no HTML. Mas eu vou-vos deixar aqui também os meus contactos, porque é natural que. Deixem-me trocar aqui. É natural que surjam questões, entrem em contacto comigo. Claro que terei dificuldade em acompanhar tantas pessoas que hoje estão aqui, 221 participantes estão ligados neste momento, mas normalmente alguns de vocês depois entram em contacto e temos algumas conversas sobre o que é que pode ser feito, que desafios é que estão a enfrentar, o que é que nós pensamos, o que é que eu penso de determinada solução, de determinado caminho. Eu gosto desses desafios porque é com eles que eu aprendo também a fazer coisas diferentes, novas, porque é com problemas e desafios reais que nós crescemos, sobretudo aqui na área de consultoria. Tenho a agradecer mais uma vez o convite da CCP e da Universidade Católica. Esta é, de facto, a minha área de intervenção no meu trabalho e deixamos aqui alguns minutos para as vossas questões, que eu espero conseguir responder e assim contribuir para o vosso esclarecimento. Muito obrigada, professora, pela sua excelente apresentação. Eu acho que conseguiu muito bem desmistificar a inteligência artificial demonstrar aos participantes que é algo que está ao alcance de todos nós e, por um lado, eu acho que todos nós ficamos a perceber que a inteligência artificial não é uma opção, mas basicamente uma necessidade de sobrevivência. Exato. Vamos passar às questões. Os participantes, como já foi referido, devem colocar as suas questões no espaço de questões e respostas por escrito, porque não têm a possibilidade de oralmente as colocar. Eu iria iniciar a parte das questões colocando também uma questão. Atualmente fala-se muito em upskilling e todos nós estamos envolvidos na capacitação e na formação profissional. Na Uhum. prática, e com toda a sua experiência, nomeadamente de gerir equipas, como é que se capacita uma equipa para deixar, no fundo, de ser executores de tarefas e passar a ser supervisores de inteligência artificial? Que competências é que consideram que têm mais valor para esta transição? Sim. Sim, eu fui confrontado com esse desafio dentro da minha própria organização.
e tive que experimentar várias estratégias. E eu acho que a principal é dar mais conhecimento às pessoas sobre o propósito de determinada atividade que estão a realizar. Portanto, porque é que têm que vender aquele produto? Como é que estão os resultados da empresa? Como é que eles contribuem para os resultados? Ora, Em vez de simplesmente dizerem que tens que fazer isto e mover esta peça do ponto um para o ponto 2. Porquê? Qual é a razão disto acontecer? Porquê é que tem que ser feito assim? Se percebermos a razão, vamos perceber o propósito. Se percebermos o propósito, vamos desenvolver mais nas pessoas o sentido de missão. E ao se desenvolvermos o sentido de missão, vamos perceber que nós podemos instrumentalizar a inteligência artificial para nos ajudar a atingir o objetivo. Mas, na prática, isto leva tempo, ok? Não é simplesmente chegar lá e começar a explicar, olha, nós somos assim porque somos assim, e este é o nosso objetivo e nós queremos chegar a determinado ponto e chegar a determinada rentabilidade, porque sem rentabilidade não é possível crescer e sem crescer não conseguimos também dar-te melhores condições. Mas lá está, às vezes nesta conversa existe. Nesta conversa existe, da consequência de, se nós não evoluirmos e não tentarmos fazer algo diferente, vamos estar no mesmo sítio, talvez pior. Portanto, é sensibilizar as pessoas para que a solução está na mão de todos nós e depois fazer exercícios simples como este que eu fiz aqui convosco, que é, vamos lá mexer nisto, ok, onde é que está o ChatGPT? chatgpt.com.ai. Vamos fazer uma experiência. O que é que eu preciso fazer hoje? Preciso responder este e-mail deste cliente. Põe lá o e-mail do cliente e pede ao ChatGPT para responder por ti. Vê como é que ele responde. Foi útil? Não foi útil? Etc. Ou seja, nós aqui na minha empresa também fizemos muito experimentação. Antes de começarmos a utilizar para casos reais com clientes em projetos reais, experimentamos muito. Descartamos muita coisa, há muito lixo no meio de tudo isto, há muita forma errada de usar, mas temos que dar às pessoas este espaço para experimentarem, experimentar com elas, porque experimentarem sozinhas não vai resultar muito bem. Há pessoas que são mais profícuas e que são mais curiosas e que o conseguem, mas nós queremos chegar a um ponto comum. Portanto, nós temos que estabelecer um denominador comum na organização. Temos que garantir que todos sabem o que é que aquilo é, o que é que aquilo faz. Para algumas pessoas vai ser mais chato porque já sabem, mas sem definirmos que temos que todos saber um mínimo sobre estes assuntos, a organização não evolui. Porque há sempre alguém que está a puxar para trás, que está a ficar para trás e que não está a fazer. E isso é um problema. Portanto, nós aqui tivemos que, na nossa própria organização, neste caso IBM Softinsa, que é uma organização altamente tecnológica, dar um passo atrás e dizer assim: não, vai haver pessoas aqui que nunca mexeram com isto, porque não é da área delas, porque não trabalham com isto. Portanto, vamos lá todos fazer um caminho conjunto de preparação e de aprendizagem, do básico, do elementar. Porque a partir daí é mais fácil crescer. Mas não podemos partir do princípio que as pessoas sabem o básico. Ah, porque é fácil, porque está acessível. Não. Está acessível. É básico. É. Mas precisamos de parar para o fazer. Porque nós estamos tão imbuídos das nossas tarefas no dia a dia que muitas vezes não paramos para fazer este parênteses e ir ver o que é que podemos fazer diferente. Espero ter respondido, claro. Sim, claramente. Muito obrigada. Nós temos várias questões, não sei se o Nuno consegue ver. Temos, julgo que será a primeira, de Paulo Mota, que gostaria que o Nuno falasse mais sobre fazer prompts, por exemplo, para geração de imagem feitos em outras aplicações de IA. E refere que tem muita dificuldade em fazer, por exemplo, um simples booklet. Pois, é assim, eu próprio já dei algumas sessões só sobre prompting. E, de facto, prompting, ou seja, saber perguntar, é a chave de tudo isto, ok? Hum, não teremos tempo para fazer isso agora, mas também pode fazer uma coisa ao contrário, que é chegar ao Claude.ai ou ao Copilot e dizer assim: eu estou com este problema, eu preciso fazer um booklet e preciso de ajuda para fazer a prompt certa para obter isto. Ainda lhe pode perguntar: em que ferramenta é que eu devo fazer isto? Como é que pensam que preparei esta apresentação para hoje? Como eu não utilizo geração de imagem, porque não faz parte das minhas atividades do dia a dia, como eu não faço análise de dados porque eu sou proficiente em Excel, eu tive que perguntar à inteligência artificial quais são as ferramentas acessíveis, gratuitas, de fácil utilização que estão disponíveis no mercado. Portanto, nós podemos virar
o bico ao prego e dizer ao inteligência artificial, eu queria fazer isto e não estou a conseguir. Como é que eu tenho de te perguntar para eu conseguir obter o resultado que eu quero? Isto também é uma pergunta válida e vai ser surpreendido com a resposta. Bem, depois temos aqui uma outra questão bastante pertinente de um participante anónimo e que julgo que se prende também, nomeadamente com a alucinação da inteligência artificial, que se tem falado muito nos últimos tempos, e a falta de conhecimento de quem usa a IA. Para alguém sem conhecimentos técnicos e com poucos recursos, qual seria o primeiro passo concreto a dar amanhã para começar a usar IA de forma útil, sem cometer erros ou investir mal? Bom, levanta aqui uma questão muito importante e que, perante a minha experiência deste último ano e meio, sobretudo nestes temas, é que quanto mais experientes somos, esquecendo a inteligência artificial, quanto mais conhecemos sobre o nosso setor, sobre o nosso negócio, a inteligência artificial vai nos ajudar e nós somos essenciais para conseguir olhar para o resultado e conseguir saber se vamos poder utilizar aquele resultado ou não. Ou seja, eu não quero parecer muito catastrófico, mas se nós pegarmos num estagiário que acabou a sua licenciatura, está cheio de ferramentas, cheio de teorias, pomos num negócio que ele nunca trabalhou e lhe damos na inteligência artificial, o resultado não vai ser bom. Não vai ser bom. Portanto, o estagiário precisa de passar por aquilo que hoje são os estágios, que sempre foram, que é ter contacto com colegas com experiência, perceber como é que o negócio funciona, entender como é que funcionam os clientes, observar e aprender com aqueles que têm mais experiência e só depois ganhar autonomia. Portanto, imaginar que podemos pegar a inteligência artificial sem qualquer experiência e dali tirar bons resultados, completamente errado. Completamente errado. E, portanto, eu tirei o curso de Engenharia Civil, foi a minha primeira licenciatura. E quando estava a tirar o curso, achava estranho não usarmos software para dimensionar os edifícios. E um dos professores disse assim: pois, é que se vocês começarem já a usar o software, quando o software der um resultado, vocês vão construir com aquele resultado. Como é que vocês podem ter confiança naquilo que vão fazer se não sabem como é que o software funciona? Portanto, o que eu digo é não começar a fazer investimentos sem experimentar muitas coisas, sem experimentar estas prompts, sem experimentar alguns modelos, sem fazer perguntas à própria inteligência artificial sobre como é que eu posso utilizar. O meu contexto é este, eu tenho este negócio, não sei muito bem como começar. Perguntem à própria inteligência artificial. E usem as vossas associações para fazerem fóruns de partilha, porque aquilo que tem acontecido comigo dentro da minha empresa é que quanto mais nos juntamos para partilhar entre colaboradores aquilo que estamos a fazer nos nossos projetos, mais depressa aprendemos e mais experiências conseguimos incorporar no nosso dia a dia. Quando nós vencemos estes silos dentro da própria empresa, avançamos muito mais rápido. Eu li aqui uma outra pergunta, que, que tem a ver aqui com o base 44, só agora percebi que estava ali. Aquilo que eu fiz foi completamente gratuito e podem continuar a fazer iterações sobre aquilo que lá está. Por exemplo, tinha aquelas 3 perguntas, agora posso dizer assim: agora eu quero um QR Code para chegar à aplicação. Agora, em vez de 3 perguntas, eu quero 5 perguntas. E agora eu quero que cada vez que o cliente me dá uma avaliação muito baixa, eu receba um alerta no telemóvel para que antes que ele saia da loja eu possa reagir. Podem continuar a iterar. Claro que vai chegar um momento, a aplicação vai dizer assim: olha, tinhas X créditos disponíveis, agora tens que esperar um mês para te dar outra vez créditos para continuares. Ótimo sinal. É um ótimo sinal. Sinal que vocês já estão conseguindo mexer naquilo. Experimentem. Pois a decisão de subscrever é vossa. Eu não conheço nenhuma solução igual à base 44. Esta é a única. Provavelmente existem, portanto eu não tenho todo o conhecimento do tempo todo, obviamente. Esta é aquela que eu conheci em primeiro lugar e que estou a utilizar para algumas experiências, para até antes de desenvolver uma aplicação para um cliente em particular, perceber como é que ela pode surgir em termos de ecrãs, em termos visuais, prototipar, digamos, um, prototipar um pouco aquilo que estamos a pensar. Estava aqui a tentar acompanhar algumas perguntas, mas agora já são muitas.
Eu penso que temos aqui, logo a seguir à que referi, a questão da Helena Monteiro, que é uma questão muito prática. Antes de inserir o prompt no Canva, percebeu que escrevia numa outra plataforma e pretende saber qual a plataforma onde escreveu previamente o prompt que colocou no Canva. Eu tinha, eh, eu tinha isto no nosso, deixa-me até fechar aqui, eu tinha isto aqui no nosso HTML, que era a nossa apresentação. Portanto, na própria apresentação, eu tinha lá escritos os textos, que são, que eram os exemplos. Faz parte da minha apresentação. No entanto, eu trabalhei esta apresentação com a ajuda do Claude, que é o meu companheiro do dia a dia. E, portanto, este é o meu assistente preferido. Faço perguntas de todo tipo, como vocês veem aqui, desde comentar, vamos ver aqui um exemplo, desde documentar processos de cliente, seja alterações ou no desenvolvimento de software, coisas mais complexas, portanto, isto foi a própria inteligência artificial que fez. Como faço coisas muito simples, como por exemplo, dizer-lhe que, deixem-me ver aqui, que eu tenho peras e maçãs a sobrar em casa, o que é que eu posso fazer com elas? E ele deu-me aqui umas ideias. Portanto, o que nós podemos fazer é de facto muito, muito diverso. E com o mesmo assistente podemos desde pedir ajuda, olha, tenho aqui umas maçãs e umas peras que se vão estragar, o que é que eu posso fazer? Até pedir para fazer uma análise de um processo de um cliente em que queremos fazer uma reengenharia de processo e fazer melhorias. Podemos chegar ao Claude e dizer assim, olha, eu trabalho, tenho este negócio, quero fazer uma estratégia de marketing digital, assente sobretudo, por exemplo, em Instagram, com o público-alvo, vocês é que têm que dizer qual é a idade, com que frequência é que eu devo comunicar, em que dias da semana, em que horários, tipos de conteúdo. E ele vai-vos guiar pelo caminho. E, portanto, experimentem, a sério, experimentem pequenas coisas e que muitas delas vão começar a desmistificar-se nas vossas cabeças. E isto vai ser, como é para mim hoje, uma coisa cotidiana. É abrir o Outlook para ver o e-mail e abrir o Claude para colocar questões e para ir assessorando as minhas investigações ao longo do meu trabalho. Um, por exemplo, eu também dou aulas de e-commerce. Eu vou ter que refazer toda a minha apresentação de e-commerce porque passou um semestre e aqui muitas das coisas que estão lá já não são válidas. E o que eu vou pedir ao Claude vai ser, olha, está aqui o meu PowerPoint que eu uso para as minhas aulas, onde é que eu devo investir agora algum tempo a fazer atualizações? Portanto, lá está. É mesmo ter um assistente connosco. Eu não pago o Claude. O que é que acontece? Chega ao determinado horário e diz assim: esgotaste os créditos de hoje, volta mais tarde. Bem, eu volto mais tarde. Claro que pode fazer sentido em algum momento subscrever, mas eu tenho ferramentas profissionais da IBM, não preciso de utilizar estas ferramentas externas e, portanto, tenho uma ferramenta que se chama IBM Consulting Advantage, que não tem limites de utilização. Portanto, quando são temas de clientes do universo da IBM, eu utilizo as ferramentas da IBM, que são ilimitadas para mim, não é? Que sou colaborador. Quando é questões pessoais, projetos pessoais como este convosco, eu utilizo o Claude para me ajudar a produzir os materiais e o conteúdo. Claro que eu tenho a capacidade de criticar o resultado, porque tenho experiência nesta área e, portanto, quando pedi sugestões sobre prompts e plataformas para vocês experimentarem hoje na aula, hoje neste webinar, eu sabia, quando ele me respondeu, eu sabia exatamente quais eram, sabia como é que funcionaram, fui testá-las, fui fazer a demonstração, antes de fazer para vocês, fui fazê-la eu próprio, e portanto, recebemos o resultado, foi uma grande ajuda, atalhou o caminho, mas temos que testar o resultado e verificar o resultado. Esta é a minha mensagem principal. Temos algumas questões sobre segurança e privacidade de dados, nomeadamente que cuidados devemos ter para proteger a informação, vendas, clientes, projetos, salários das nossas empresas e se será seguro partilhar os dados da empresa, nomeadamente com os Júlios. Pois, é assim, nos Júlios eu tinha ali valores acumulados e valores de categoria, não tinha valores do produto. Portanto, em momento algum conseguiam descobrir dentro da categoria
Y, qual era o produto que eu estava a falar. Porque o produto pode, de facto, identificar qual é o meu preço de aquisição e o meu preço de venda e a minha margem. Portanto, se nós queremos, de facto, utilizar esses sistemas de uma forma mais, com informação mais sensível, aí eu recomendo que contratem um serviço, que pode ser da Microsoft, com o Copilot, mas podem, inclusive, fazer uma pesquisa, eu penso que tenho isso aqui, de quais são os modelos mais transparentes. Essa questão surgiu ontem, exatamente com um cliente, e claro que, enfim, vocês já perceberam que eu trabalho no contexto IBM e que a IBM é uma empresa centenária e que se pauta pela transparência, etc. E, portanto, o nosso modelo é tipicamente muito transparente e muito seguro. Mas existem outros e, portanto, existe um ranking de modelos mais seguros e mais transparentes na utilização dos dados. Por exemplo, eu jamais utilizaria o DeepSeek, que é aquele modelo chinês que se fala bastante, para coisas com informação sensível. Já fui lá testá-lo, já usei, já experimentei, mas não consigo chegar às regras de utilização da informação e de processamento da informação. E, portanto, não consigo chegar, não consigo entender, não vou usar. Deixa-me ver aqui se eu encontro aqui só o gráfico. Lá está, este assunto de transparência e segurança é diário no meu trabalho, é um tema diário mesmo. Vou passar aqui para o nosso ecrã. Procurar, fazerem uma pesquisa na internet e procurarem qual é o índice de transparência de cada modelo. Portanto, há aqui modelos que se calhar vocês nunca ouviram falar e são mais transparentes do que aqueles que estão comercializados, não é? Anthropic é a empresa que tem o Claude, portanto, que é aquele que eu utilizo mais a nível pessoal, mas depois há empresas que têm índices de transparência mais elevados. Passando a publicidade, esta é a minha realidade. Não pretendia fazê-lo, mas já que fizeram a pergunta, e devem de facto fazer esta investigação, porque a partir do momento em que adotem um desses sistemas para colocar informação, seja de processamento de salários, seja de vendas de produtos, aí devem pensar duas vezes se não vale a pena contratar um serviço próprio. E, portanto, por exemplo, no Copilot da Microsoft é possível contratar um serviço que nós também temos aqui na Softeams e na IBM e que nos permite fazer grande parte do nosso trabalho porque está numa nuvem exclusiva da minha empresa. E, portanto, é exclusiva nossa, nós sabemos onde é que ela está, sabemos que informação é que está dentro dessa nuvem e podemos desativá-la e os dados não passam para a Microsoft. Portanto, se existe esse nível de informação confidencial, pois, de facto, escolher uma solução que nos dê essas garantias, porque as outras que estão aqui gratuitas não dão. E se é gratuito, como alguém perguntava aqui no chat, pode ser perigoso. Não, perigoso também não vou dizer que seja. Os sistemas estão gratuitos exatamente porque se nós não deixarmos as pessoas experimentarem, não vamos conseguir vender, na verdade, não é? Se nos pusermos também no papel destas empresas que desenvolvem estes sistemas, se não deixarmos as pessoas experimentarem, elas não vão perceber as vantagens, não vão ficar viciadas na utilização e, portanto, não vão querer subscrever. Portanto, é preciso poder experimentar, é preciso fazer o test drive. E claro que o Base 44, aquilo que eu fiz foi uma aplicação muito simples e isso é gratuito. Se começarmos a fazer uma coisa mais complexa, com mais ligações a outros sistemas, etc., não vamos conseguir fazer na versão gratuita. Vamos ter que subscrever. Mas é assim e os investimentos assim passam a ser conscientes. Não vamos comprar nada sem experimentar antes. Temos outra questão. Quem tem uma ideia para uma startup tech, acha que podemos criar uma app demo inicial para apresentação a investidores e será aceitável, indicando, claro, que foi gerado por IA? É perfeitamente aceitável. Porque assim, a inteligência artificial executa aquilo que nós dizemos. E, portanto, o valor vai estar na ideia. Se aquilo é feito no base 44, se aquilo é feito em Python ou é feito em outra tecnologia qualquer, é indiferente. O que importa é a inovação da ideia que traz, o problema que resolve e se pode ou não ter clientes.
não é? Portanto, aqui já estamos um bocadinho a entrar no tema Shark Tank, não é? Para que é que isso serve? Que clientes é que vai ter? Quanto é que vai custar? Que margem é que vai ter? Se aquilo é feito no software A, B ou C, ou ser feito com inteligência artificial, até ser feito com inteligência artificial, demonstra o espírito de startup, que é andar mais depressa e executar. Temos outro participante que questiona se o base 44 pode substituir os tradicionais inquéritos de avaliação. É assim, tudo depende da sensibilidade da informação, ok? Por exemplo, eu diria que nenhum dos meus clientes faria um inquérito de satisfação através de uma plataforma que não estivesse controlada por eles, num ambiente controlado, numa nuvem controlada por eles, da Microsoft ou a Amazon ou o que fosse. Porque estou a falar sobretudo de empresas de maior dimensão. Mas, se é para fazer um inquérito, até pode usar o Google Forms ou o Microsoft Forms. Eu fiz ali aquele inquérito muito simplista, porque pode estar disponível num telemóvel, mas, na verdade, a minha aplicação, que eu desenvolvi para mim próprio, de finanças pessoais, é muito mais complexa do que um inquérito. Tem muito mais funcionalidades. Aquele foi só para que é muito visual e muito fácil. Foi uma prompt de 5 linhas. Na minha que eu fiz a nível pessoal, tenho ali características de fazer até previsões das minhas despesas em função dos meus padrões de consumo, por exemplo, não é? E, portanto, é um bocadinho mais complexo. Para substituir um inquérito, nem precisamos estar a desenvolver um software, não é? Se vais substituir os programadores tradicionais, aí é que está o desafio. Aí é que está a questão que as minhas próprias equipas se colocam. O tema de fazer uma app através de um sistema destes é que nós não estamos a ver o código que está a ser gerado, ok? Portanto, vai chegar um momento que, se nós investirmos muito do nosso tempo a desenvolver esta aplicação numa black box, em que nós estamos a ver o código, um dia vamos querer fazer algum tipo de alteração e nós não conseguimos puxar o código para nós. Nós não conseguimos pôr isto num ambiente controlado por nós. Portanto, na verdade, é um facilitador, ajuda-nos a fazer coisas simples, mas não vai substituir os softwares mais poderosos e que nós conseguimos desenvolver e alterar ao longo do tempo. Mas para aplicações de simples utilização, até para, imaginem, gerir uma base de dados de clientes. Eu lembro-me perfeitamente de falar sobre isto quando foi, muitas vezes, no comércio digital, em que o principal problema é que nós, quando fechamos as portas no Covid, não tínhamos a informação dos nossos clientes, não tínhamos os e-mails, não tínhamos os números de telemóvel para comunicar com eles e dizer: nós estamos com a porta fechada, mas nós estamos cá. E, portanto, nem isso tínhamos. Portanto, coisas simples como gerir contactos, fazer campanhas de e-mail, campanhas de comunicação, estas coisas servem. Estamos a fazer coisas mais intrincadas, como previsão de vendas, análise de vendas. Se calhar aí vale a pena olhar para sistemas pagos que estão no mercado. Portanto, eu aqui não vou recomendar nenhum, porque seria um pouco suspeito. Mas vale a pena depois olhar para um nível mais profissionalizante dessas ferramentas. Temos uma outra questão. A Joana Mesquita questiona se estas ferramentas que o professor apresentou se trabalham bem a língua portuguesa de Portugal e refere que tem feito prompts, mas em inglês. Sim, eu percebo. Está a melhorar bastante, mas na verdade, o que é que acontece? Todas essas ferramentas foram desenvolvidas nativamente em inglês. Quando nós fazemos uma pergunta em português, o que a ferramenta faz, sem nos mostrar, é traduz a nossa pergunta para inglês, responde em inglês e depois traduz para português. E todos nós sabemos que nas traduções se perdem coisas, não é? Portanto, a prompt em inglês pode ser muito boa, pode ser melhor que a própria em português. As coisas estão-se a aproximar, estão a ficar muito próximas. Eu deixei de escrever em inglês. Não sinto que hoje no Claude e no Copilot eu tenho essa necessidade. Na IBM não tenho, com certeza. E aqui no Base 44, como viram, também escrevi em português. E ele fez exatamente o que eu queria. Portanto, hoje, se fosse há um ano atrás, eu dizia, façam em inglês se puderem. Hoje já digo que está muito próximo. Os níveis de tradução estão muito inteligentes. A tradução está muito inteligente e está muito próxima de fazermos em português ou em inglês. O resultado está muito próximo.
Mas não posso negar que em inglês a qualidade da resposta vai ser superior. Mesmo que tangencialmente vai ser superior. E por último, a Irmelinda Gonçalves refere ou coloca a questão. Ela subscreveu o Microsoft 365 através da Uhum. nós e questiona se este serviço inclui o serviço do Copilot. Bom, em princípio, inclui uma versão do Copilot, que é a versão Copilot M365, embora eu não esteja bem a par destes pacotes, mas eu acho que inclui, porque eu acho que a Microsoft colocou em todos os pacotes. Existe uma versão mais cara do Copilot, ou seja, existe uma versão Pro, mas eu pessoalmente tenho o M365 no meu Office, no meu Office aqui do trabalho, e traz um Copilot já bastante avançado e é o gratuito. Portanto, se tem uma licença M365 da Microsoft, provavelmente já tem um Copilot à vossa disposição. Eu até vou ver se consigo aqui rapidamente, só partilhar o ecrã, que tenho aqui. Portanto, ele aparece-me aqui até inclusive em baixo na minha barra de tarefas e tem aqui a possibilidade de eu trabalhar com o Copilot com uma vantagem enorme de Copilot estar dentro da suite da Microsoft, que é ele faz-me apresentações PowerPoint, ele faz-me textos em Word, enfim, já trabalha com. Desculpa, não estavam a ver, não é? Ele está aqui embaixo, disponível, e podem trabalhar com ele e por exemplo, aqui está, faz-me uma apresentação seguindo um determinado documento que lhe entreguei e ele fez-me um PowerPoint. Ainda me diz se quer que eu aplique um template, se quer que eu coloque logos, se quer que eu coloque gráficos e, portanto, o Copilot junto com o Office é de facto muito, muito útil. Muito útil. Não temos mais perguntas escritas, não sei se as minhas colegas têm algumas questões a colocar. Bom, este tema é inesgotável, portanto, não é? Ficaríamos horas a falar sobre ele, mas acho que Exato. falamos de muitas coisas que ajudaram aqui a esclarecer. Sim, e o feedback dos participantes, pelo menos os que têm feito aqui a sua intervenção por escrito, dizem que gostaram bastante e que ficaram muito mais esclarecidos em termos de inteligência artificial. Para terminar, eu penso que todos os participantes já estão convencidos da importância nas nossas vidas da inteligência artificial. Mas se o Nuno, em 30 segundos, tivesse que convencer um responsável por uma empresa mais cético a investir em inteligência artificial, o que diria? Ui, isso é difícil. Eu diria que a inteligência artificial é o colaborador que ele está a ignorar. E, portanto, ele está ali, está só à espera de ser ativado e está disponível. E trabalha 24 horas. Pode trabalhar para toda a gente e pode ajudar todas as pessoas na empresa, em horários diferentes, inclusive. Portanto, quem é que não quer uma ajuda destas? Claro que é como eu dizia, a experiência acima de tudo. E sem a experiência não conseguimos utilizar os resultados. Por isso, não dá para substituir as pessoas por pessoas mais baratas ou menos experientes e depois pôr-lhes uma camada de inteligência artificial, que isso não vai funcionar. Lamento, mas não. Margarida, não sei se tem o É, microfone ligado. tenho o microfone ligado, mas dizer também que hoje, penso que como todos, também saí daqui com novas ferramentas, portanto, aquele desafio que o professor nos lançou no início de já apontei aqui algumas ferramentas que vou testar e que não conhecia. Portanto, foi muito útil, muito prático. Acho que todos conseguimos acompanhar e aprender algo hoje, que o nosso tempo vale muito, não é? Portanto, estarmos Exato. aqui uma hora num webinar tem de ser realmente muito produtivo.
Queria agradecer muitíssimo ao engenheiro Nuno Milagres, ao professor Nuno Milagres, que realmente foi uma excelente apresentação, mas dado o alongar da hora, poderia ter 1000 questões para lhe colocar, mas se calhar deixamos para outro fórum. Teremos mais oportunidades. Não sei se a doutora Ana Vieira quer encerrar este evento. Sim, quer dizer que de facto fizemos uma escolha de sucesso, eu não tinha dúvidas quanto a Obrigado. isso. Penso que foi muito útil e, enfim, estaremos cá e contaremos consigo possivelmente para outras edições deste tipo de projetos ou outros. Claro que sim. Tá bom? E muito Agradeço. obrigada a todos por se terem junto à Católica e à CCP nesta iniciativa. Obrigado, Nuno. Obrigado. Obrigada, muito boa tarde a todos. Obrigada.